Bom, então, qual que é a motivação da gente estudar sistema de numeração, conversão? Vamos primeiro entender o que é o sistema de numeração, né? O sistema de numeração é simplesmente para a gente representar quantidades. Ou seja, você vai no mercado e você vai comprar um arroz. Aí você chega no mercado e fala assim, quanto está o arroz? Aí fala, o arroz está Z, Z, Z. Ah, mas eu só tenho uma nota de Z, 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 Z. Ah, não tem problema, eu vou te dar um troco de Z, Z, Z. Ia ficar um negócio inviável, né? Então, a gente, no dia a dia, usa o sistema de numeração decimal, que é o mais simples. Mas, resumindo, né? A gente está representando quantias e o decimal é uma forma simples da gente representar isso, né? Só que aí a gente vai ver ao longo do vídeo que existem, né? Na computação a gente também usa o sistema binário, o sistema octal, o sistema hexadecimal, e cada um tem a sua importância, certo? Mas basicamente a gente é uma forma de representar quantidade. Bom, então para que a gente usa o sistema binário, octal e hexadecimal, né? Inicialmente por binário, né? Todo dado digital, texto, imagem, som, instruções de programa, em algum momento vai ser convertido para binário, né? É uma sequência de bits 0 ou 1. O sistema octal, usado para simplificar a escrita de valores binários no contexto, por exemplo, de permissão de arquivos para sistema Linux, Unix. E ele é representado por 3 bits, tá? Essa informação vai ser importante quando a gente for converter. Já o hexadecimal ele é representado por 4 bits e ele é usado para representar grandes sequências de forma mais compactada, né? Já que é 4 bits. Aí, por exemplo, a gente usa ele para representação de cores no HTML e CSS, endereço de memória quando a gente está programando em baixo nível e para depurar código e visualização de alguns dados binários. Bom, a gente tem costume de dizer, esse é o sistema de base 10, sistema decimal, sistema binário, base 2, né? Mas assim, às vezes a gente não para pensar exatamente por que, né, de ser base 2 ou ser base 10, é simplesmente pela quantidade de algarismos que tem para representar aquele sistema de numeração. Ou seja, o sistema binário, né, como a gente falou, é 0 ou 1. Então, por isso binário, porque tem 2 algarismos. O sistema decimal, de 0 a 9. Por isso, decimal, 10 algarismos. E o mesmo vale para o octal e para o hexadecimal, né? Com a observação, né? Todos vão de 0. Aí, por exemplo, o octal vai de 0 a 7. Aí dá 8. O hexadecimal vai de 0 a 9, como decimal, e depois vai de A a F. Tá? Parece meio estranho, mas é só uma forma de representar a informação, né? Como a gente está falando da quantia, né? Que a gente falou na motivação. E como que a gente faz? Por exemplo, a gente quer contar uma quantidade de laranjas. Então a gente conta, não tem nenhuma laranja, 0 laranjas, e vou 1, 2, 3, 9 laranjas. Quando a gente quer representar mais uma laranja, vai ultrapassar a quantidade de algarismos que a gente tem. Então, o que a gente faz? Talvez a gente nem para pensar. A gente cria um novo campo, que, por exemplo, a gente chama, né, no decimal de campo a dezena, e bota nessa dezena o segundo algarismo menos significativo, e no campo unidade a gente volta para o algarismo menos significativo, que é o 0, né? Então, de 9 a gente vai para 10. Criamos um novo campo, nesse novo campo, segundo o menos significativo, e no campo unidade, o menos significativo. E assim a gente vai representando a quantia que a gente quiser. Essa é a lógica da representação numérica, né? Então, agora que a gente tem essa informação dos campos, é mais fácil a gente pensar nessa representação numérica por notação de potência, né? Essa notação de potência ela vai ser útil para fazer conversões mais rápidas, tá certo? Então, por exemplo, digamos que a gente tem 70. O que é o 70? 70 é 10 elevado a 1 vezes 7 mais 10 elevado a 0 vezes 0. O que é o 77?
é 10 elevado a 1 vezes 7, mais 10 elevado a 0 vezes 7. Tá certo? Então, digamos que você está numa aula de arquitetura de computadores. O professor está passando o conceito para você e você quer abstrair uma conversão lá que precisa fazer. Você quer abstrair essa conversão, quer prestar atenção mais no conceito que ele está explicando ali. Então, para você não ficar perdendo tempo, ou por praticidade mesmo, essa representação por potência é mais fácil. Por exemplo, você tem lá 1, 1, 0. O que é o 1, 1, 0? Você tem que pensar. Pô, vai da direita para a esquerda, que talvez seja mais fácil, né? Então, assim, 2 elevado a 0 vezes 0, 2 elevado a 1 vezes 1, 2 elevado a 2 vezes 1. Aí você faz, né? 0 mais 2 mais 4. Ah, então é 6. Entende? Bom, a gente vai usar essa tabela para auxiliar a gente nas conversões. Então, vamos primeiro começar com a conversão binário octal, binário hexadecimal, né? Vamos só lembrar do que a gente já comentou, que octal representa com 3 bits, hexadecimal representa com 4 bits. Então, você tem uma sequência em binário, você vai pegar do menos significativo e vai 3 bits, 3 bits, 3 bits. E depois você vai pegar aquela representação, por exemplo, você pode usar a tabela, e você vai olhar na tabela o que aqueles 3 bits em binário representa em octal. O que aqueles 3 bits representa em octal. E vai fazer a sua representação em octal. E para hexadecimal é a mesma coisa. Só que o grupo que você vai fazer não vai ser com 3 bits, vai ser com 4 bits. Você faz o grupo com 4 bits, olha a representação, 10, 10. Se eu não me engano, 10, 10 em hexadecimal é o A. Então, 10, 10, né? 1, 0, 1, 0, em binário vira... Então, você faz A. Aí você tem outro grupo, 10, 10. A. Essa é a representação em hexadecimal. Por exemplo, você tem 10, 10, 10, 10. A, A. Bom, agora e o contrário, né? Como passar do octal para o binário, como passar do hexadecimal para o binário. Então, por exemplo, você tem a expressão 1, 6 em octal. O que você precisa fazer? Você precisa ver como que é a representação do 1 octal em binário e como que é a representação do 6 octal em binário. Então, você olha na tabela. O único cuidado que você tem que ter aqui é que você tem que representar ele de forma cheia. Você tem que representar o algarismo com as 3 casas, com as 3 casas em octal e com as 4 casas em hexadecimal. Então, por exemplo, você não vai pôr o 1, você tem que representar 1 como 0, 0, 1. E o 6, né, você vai representar 1, 1, 0. Você não pode representar como o 1 sendo só 1 e o 6, 1, 1, 0, ficando 1, 1, 1, 0. Não. Tem que ser 0, 0, 1, 1, 1, 0. Você tem que representar de forma cheia, usando as 3 casas. Tanto para octal quanto para hexadecimal. Tá, então até agora a gente já viu como converter de binário para octal, de binário para hexadecimal e hexadecimal binário, octal binário. Ah, não, eu quero converter de hexadecimal para octal. É muito simples. Você converte de hexadecimal para binário e de binário para octal. Você tem que usar o sistema binário como esse meio de campo. Bom, converter de qualquer base para decimal. A gente vai usar a notação potência que a gente viu antes. Então, é simples assim. Por exemplo, a gente tem B22, ou seja, é base hexadecimal. A gente vai, por exemplo, o B. Quanto vale o B? Representação hexadecimal para decimal. B vale 11. Então, a gente faz a posição dele e a força dele. Então, vai ficar o B, 22, fica 16 elevado a 2 vezes 11. Mais, a quanto que vale o 2? O 2 vale 2 mesmo. Então, vai ficar mais 16 elevado a 1 vezes 2. E o outro 2 é a mesma coisa, só que o 16 vai ser elevado a 0. Então, mais 16 elevado a 0 vezes 2. Ou seja, a gente está usando aquela notação potência, que a gente já aprendeu antes, só que a diferença aqui é que vai ter algarismo, né, igual nessa base hexadecimal, que a gente tem que ver os valores dele. Por exemplo, o B vale 11, e ao invés de a gente multiplicar, a gente elevar o 10, a gente está elevando a base. Então, na base hexadecimal, a gente está elevando o 16. Na base octal, a gente vai elevar o 8.
na base binária e vai levar o 2, e assim por diante. Bom, eu queria trazer um destaque aqui da importância de você construir a sua tabela ou de você ter uma tabela, né? Por exemplo, nesse exemplo do B22, o B vale 11 na representação decimal, mas na representação octal ele vale 13. Então, essa é a importância de você estar sempre verificando ou construindo a sua tabela para não confundir, né? Bom, e para fazer a conversão invertida agora, da base decimal para a base desejada? A gente vai pegar o número em decimal e vai dividindo até não poder mais. E a gente vai se interessar só com os restos. Só que os restos do último ao primeiro. Então, dá um exemplo para ficar claro. A gente vai converter 2040 na base decimal para hexadecimal. Então, a gente vai fazer 2040 dividido por 16, 128, resto 8. 128 dividido por 16, 7, resto 15. 7 dividido por 16, 0, resto 7. Agora a gente tem todos os sets da divisão que a gente fez até o final, até chegar no 0. Agora a gente vai pegar os restos na ordem invertida e vai ver qual que é a representação dele na base que a gente quer. Ou seja, o último resto que a gente viu foi o 7 decimal. 7 em decimal é 7 em hexadecimal. O 15, o resto 15, a representação dele em hexadecimal é F. E o 8, a representação dele em hexadecimal é 8 mesmo. Então, a nossa conversão, o resultado final fica 7, F, 8. A gente divide até não poder mais, olha só os restos do último ao primeiro. Bom, então o primeiro exercício a gente vai fazer a conversão da representação binária para sua representação octal e hexadecimal. Tá? Então, esse aqui é o número, eu só repetir aqui para ficar mais rápido aqui na explicação. Então, como a gente viu, o octal é representado por 3 bits. Então, a gente vai dividir isso aqui em grupos de 3 bits, do menos significativo para o mais significativo. Então, fica assim, ó, primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo. Agora, basta a gente olhar a tabela e ver essa representação binária, o que ela representa em octal, no caso, né? Então, 101 binário em octal é 5. Tem 101, então a gente bota 5, 5 e 110. 110 é o 6. Né? Ou seja, a gente poderia pôr aqui, né, para ficar mais didático. Então, esse é o 5, esse é o 5, esse é o 6. Essa é a sua representação em octal. Em hexadecimal, a mesma coisa, só que agora o grupo vai ter 4 bits. Então, a gente vai dividir isso aqui em um grupo de 4 bits, começando aqui do menos significativo, né? Então, ó, o pimba. E aqui também é 4 bits, né? Só a gente enxergar que tem esses zeros aqui, né? Então, 1101. 1101 é D. 1010, A. 001 é 1. Então, em hexadecimal é 1AD. Primeiro exercício feito. Bom, agora para o segundo exercício, converter 3F9 hexadecimal para sua representação binária e octal. Lembrando que para converter hexadecimal para octal, a gente tem que usar o binário como meio de campo. Tá? Então, vamos lá. Qual que é a representação do 3 em hexadecimal? A representação do 3 é... Lembrando que a gente tem que usar a sua representação cheia. Como é hexadecimal, a gente tem que representar usando os quatro algarismos, né? Então, 0, 0, 1, 1. Qual que é a representação do F? 1, 1,
1, 1. Qual que é a representação do 9? 10, 0, 1. Isso aqui você poderia saber, construir a sua tabela e tal, né? Ok, então temos já a representação em binário, né? Agora vamos pegar a representação em octal. Como que a gente faz? Como a gente fez no exemplo anterior. A gente pega 3 casas. Então, pegou 3 casas, pegou 3 casas, pegou 3 casas, pegou 3 casas. Ok, essa representação é 001. Olhou na tabela, é 1. 1, em octal é o 7. 1, em octal é o 7. 001 em octal é o 1. Então, a gente tem essa representação em binário e tem a representação 1, 7, 7, 1 em octal. E o exercício 2 está feito. Bom, vamos agora fazer o exercício 3, que é 725 octal, fazer a sua conversão para binário, sua conversão para hexadecimal, usando o binário como meio de campo, né? Então, como que é a representação do 7 em binário, ou o 7 octal para binário é o 1, 1, 1. O do 2 é 0, 1, 0. Lembrando de usar a notação cheia, né? No caso, com 3 casas, né? E o 5, 1, 0, 1. A gente já tem a representação dele em binário, né? E agora, para achar, fazer a conversão para hexadecimal, a gente agrupa aqui em casa de 4 algarismos, né? Vendo aqui que esse último aqui tem esses zeros virtuais aqui, né? Ok? Então, esse aqui, esse binário em hexadecimal é 1. Esse aqui é o D. E esse é o 5. Então, fica 1D5 em hexadecimal, né? Usando o binário como meio de campo. Bom, para fazer conversão de qualquer base para base decimal, a gente vai usar o auxílio da notação potência, né? Então, o nosso exercício 4 é 2 a 7 hexadecimal para decimal. Então, a gente vai usar a notação potência, ou seja, a nossa base é 16, né? Então, esse aqui vai ser elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2. Então, 16 elevado a 2 vezes o peso. O nosso peso aqui é o 2. Mais 16 elevado a 1, o nosso peso. O A tem peso 10. Aí a gente olha na tabela, hexadecimal A, olha a tabela correspondente ao decimal, que é 10. Então, o A tem peso 10. Mais 16 elevado a 0 vezes o peso, que no caso é o 7. Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai achar 512 mais 160 mais 7. E o resultado final dá 6, 7, 9. Então, basicamente, a gente usou a notação potência, usando a base 16, e a gente tem que olhar a representação de cada número para ver o peso dele para determinada representação numérica. Então, o A tem peso 10, o 2 tem peso 2 mesmo, o 7 tem peso 7, e chega no resultado final 679, né? Na base decimal, né? Quando é base decimal, às vezes a gente nem bota esse 10 aqui, certo? Então, tá aí o exercício 4. Bom, o exercício número 5 pede para a gente converter 1001, base binária, para sua representação decimal. Converter qualquer base para representação decimal, a gente usa a notação potência, né? Sendo, a gente vai elevar a nossa base à posição vezes o peso. Então, no caso, fica 2 elevado a 3 vezes 1, mais 2 elevado a 2 vezes 0, mais 2 elevado a 1 vezes 0, mais 2 elevado a 0 vezes 1. Fazendo essa conta, a gente aqui dá 8, aqui 0, aqui 0, aqui dá 1. Então, resultado 9 no final. E o exercício número 6 é a mesma ideia.
Só que agora a gente vai converter base octal, então vamos mudar quem que a gente está elevando aqui, né? No caso, a gente tem que converter 6, 7, 12 em octal para 6, 7, 1, 2 octal para decimal. Então, a gente vai mudar aqui a base e os pesos por causa do exemplo, né? Então, fazendo essa conta aqui, a gente chega no resultado final de 3.530. Bom, agora os exercícios 7, 8 e 9 são o contrário, né? A gente, dado uma base decimal, a gente quer encontrar binário, octal e hexadecimal. Então, começando aqui pelo exercício 7, a gente aprendeu que a gente tem que fazer dividir até não dar mais, pegar o último resto até o primeiro. Então, no exemplo aqui, a gente tem 143 decimal para converter para binário. Então, a gente divide 143 por 2, então dá 71, resto 1, 71 por 2, 35, resto 1, e assim vai. 35, vai 17, 8, 4, 2, 1. E agora a gente vai. E lembrando de fazer essa última, né? Ainda não terminou. Fazer 1 dividido por 2, resto 0. Aí sim, ó, resultado 0, resto 1. Agora a gente faz o último resto ao primeiro. Lembrando que esse cara aqui é ele em decimal. Então, 1 decimal para binário, o 1 também em binário 1 é 1 também. Então, fica uma conversão direta aqui, né? Então, ficou 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 em binário, essa conversão. Já no exercício 8, pede para a gente converter 89 decimal para octal. Então, a gente faz 89 dividido por 8, 11, resto 1. 11 dividido por 8, 1, resto 3. 1 dividido por 8, 0, resto 1. Esse 0 indica que a gente chegou até aonde não dá mais, certo? Aí ficou 1, 3, 1. 1 em decimal. Para 1 em decimal é 1 em octal. O 3 em decimal é 3 em octal. E ficamos então com 1, 3, 1 octal. A gente vai ver que isso aqui é importante porque vai ficar diferente no próximo exemplo aqui, no exemplo 9. Por exemplo, no exemplo 9, pede para a gente converter 202 decimal para hexadecimal. Então, fazendo as divisões, fica 202 dividido por 16, 12, resto 10. E 12 dividido por 16, 0, resto 12. Aqui que está essa importância, né? Porque o resultado não é 12, 10 hexadecimal. O resultado é 12. Aqui a gente está em decimal. A gente tem que passar esse 12 para hexadecimal. Então, C e 10 é A. Então, o resultado final fica CA.